Olá, nós somos o grupo 18 da disciplina de Patologia Geral Aplicada à Enfermagem e, no contexto do estudo das inflamações, a gente optou por construir um painel que tratasse de uma das mais comuns glomerulonefrites. O quadro ao qual a gente se refere como glomerulonefrite pode decorrer, na verdade, de uma ampla variedade de causas, como agentes infecciosos, doenças autoimunes, efeitos colaterais farmacológicos e doenças hereditárias. A glomerulonefrite pós-infecciosa ou pós-streptocócica é uma sequela tardia e não supurativa de uma infecção que aconteceu anteriormente em vias aéreas superiores, como uma faringite ou tonsilite amidalite, como está na imagem. Trata-se, na verdade, de uma síndrome nefrítica que vai afetar principalmente as crianças de 7 a 12 anos de idade, sendo mais comum em meninos. A tríade na sintomatologia é composta por edema, que é o inchaço, hematúria, que é a presença de eritrócitos na urina, e hipertensão arterial. O quadro é causado por cepas nocivas aos néfrons dos streptococcus beta-hemolíticos, que são decorrentes dessas infecções citadas. A microscopia com imunofluorescência que a gente trouxe mostra a deposição desses imunocomplexos de produtos dos streptococcus, como a streptokinase, com o IgG, ou imunoglobulina G, que tem maior capacidade de fixar o complemento. Outro mecanismo patogênico proposto é o de que os complexos se formam pela ativação em cascata do complemento, promovendo através de células mesangiais glomerulares e interleucinas a produção de prostanoides. Esses prostanoides são produtos da cicoxigenase, do ácido araquidônico, e engloba o grupo das prostaglandinas. Isso acaba promovendo a lesão glomerular e o estímulo para que sejam produzidas mais células mesangiais, que são ilustradas na imagem, e isso é uma característica das glomerulonefrites. Por fim, tem o depósito no lado subendotelial da parede dos capilares glomerulares, que acaba recrutando mais neutrófilos e macrófagos. A quimiotaxia, nesse contexto, vai ocorrer principalmente pela liberação de quimiocinas, como a C5a, C5b e IL-8, atraindo neutrófilos e monócitos. O infiltrado, que acaba contendo essas células nos capilares eferentes dos néfrons, promove um edema dessa área. Os macrófagos também auxiliam liberando ainda mais citocinas e moléculas de adesão. Na primeira imagem, para sua esquerda, a gente trouxe um corte histológico que evidencia a presença de neutrófilos nos capilares dos glomérulos, que já se mostram bastante volumosos. Mais para o centro, a gente tem também uma imagem que demonstra os depósitos de células imunes na cápsula glomerular, na área subepitelial principalmente. Os leucotrienos, eles vão funcionar ampliando as funções dos mastócitos, que se acumulam ali no espaço túbulo-intersticial, liberando histamina e promovendo a vasodilatação da região. A lesão subepitelial ou no tecido mesangial vai levar à deposição de complexos que desencadeiam a resposta inflamatória em geral, com o infiltrado celular de leucócitos e plaquetas. Isso vai alterar enormemente a permeabilidade vascular e vai gerar uma proteinúria, que é outra característica da glomerulonefrite. Ali evidenciam-se fagócitos mononucleares, que vão ocupar a cápsula de Bowman, como uma resposta inespecífica à ruptura do capilar glomerular e no extravasamento de fibrinas. Vale lembrar que os mecanismos dessa lesão renal, da glomerulonefrite, ainda não são um consenso entre os pesquisadores. Os mastócitos, por fim, eles vão desempenhar uma função na vasodilatação. Eles são raros nos rins em geral, salvo no caso das glomerulonefrites. Essas células se acumulam no interstício, promovendo ali a histamina, que auxilia na permeabilidade vascular e também tem um papel muito importante promovendo a fibrose. Bom, alguns pontos principais sobre a inflamação aguda já foram falados, então eu só vou detalhar alguns outros aspectos. A exotoxina pirogênica streptocócica B e o seu precursor, que são produzidos pela própria bactéria, vão promover a quimiotaxia de leucócitos, especificamente neutrófilos, e a sua imigração para o local de lesão, a diapedese. Isso acontece pela ativação da via alternativa do sistema complemento, pela ação das citosinas IL-1 e TGF-beta e também pela ação da quimiocina IL-8-CXCL8, que já foi falada, é uma quimiocina importante para a detecção de doença renal e ela está presente tanto na fase aguda quanto na fase crônica da glomerulonefrite. Os sinais clássicos dessa patologia são o edema, a hipertensão arterial leve, a hematúria, que é o sangue na urina, alguns relatos de urina cor de chá ou de refrigerante à base de cola, uma proteinúria leve e também a queda da filtração glomerular. A filtração glomerular, nesse caso, ela diminui por causa da infiltração das células inflamatórias e pela queda da permeabilidade basal, que vai justamente fazer com que aconteça a redução do lúmen desses capilares por tumefação, pelo aumento do volume, e também vai causar obstrução, que pode ser causada por uma coagulação intravascular. Esse processo todo vai fazer com que os níveis séricos de ureia e creatinina aumentem. Todas essas alterações dos capilares vai promover a passagem de hemácias para o espaço de Bowman, para a cápsula de Bowman, que vai causar hematúria, que é justamente o sangue na urina, e também vai permitir a passagem de proteínas maiores, o que vai causar proteinúria leve. Esse processo também causa a proliferação de células glomerulares,
o que vai principalmente acontecer nas células mesangiais, que são aquelas que sustentam os capilares glomerulares. Isso também vai levar a uma expansão da matriz extracelular, também pela ação das citosinas VL1 e TGF-beta. Essas alterações também na filtração glomerular vão levar à retenção de sódio pelas células tubulares, o que vai ser responsável justamente por desativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mas ainda assim acontece uma hipertensão leve, justamente porque com a retenção de sódio também se retém água e se aumenta a volemia, aumenta o volume sanguíneo, e justamente essa hipervolemia vai causar a pressão arterial, hipertensão arterial. Nessa imagem nós podemos ver aqui que o glomérulo ele aumenta muito de tamanho em uma glomerulonefrite. A cápsula de Bowman ela diminui bastante também. Isso tudo se deve a essas alterações de filtração glomerular, infiltração de células inflamatórias, que também vão promover a passagem de substâncias que não poderiam passar nos capilares glomerulares e impedir que substâncias que precisavam passar, elas acabam ficando retidas. O reparo tecidual consiste na capacidade que o organismo possui de reparar danos decorrentes de processos inflamatórios. Pode ser de dois tipos, regeneração ou cicatrização. A regeneração é quando os tecidos são capazes de restituir os componentes lesados e retornar ao seu estado normal. Já a cicatrização ocorre quando os tecidos lesados não são capazes de se reconstruir por completo, na qual a deposição de tecido fibroso, ocorrendo a formação de cicatriz. A resolução ou cicatrização ocorre por 3 etapas. A primeira dela é a remodelação, que é o processo que organiza a cicatriz devido à grande proliferação celular e à desorganização na produção de matriz extracelular. A metaloproteinase é a substância responsável por este processo e atua na degradação do colágeno. A segunda etapa é a fibroplasia, que é a migração e a proliferação de fibroblastos no local da lesão, ocorrem devido à ação dos fatores de crescimento múltiplos. A terceira etapa é a angiogênese, que são quando as células endoteliais são estimuladas a formarem novos vasos sanguíneos, principalmente pelo fator de crescimento endotelial vascular. Falhas causam persistência da inflamação, ou seja, torna-se crônica. A glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela raramente vai causar uma inflamação crônica, mas quando acontece, é caracterizado principalmente por acúmulo de macrófagos, por destruição tecidual e por substituição do parênquima por tecido fibroso. Uma das possíveis falhas é quando os leucócitos eles morrem por necrose antes de morrerem por apoptose. E aí eles vão liberar o seu conteúdo tóxico ali naquele local, aumentando e perpetuando essa inflamação. A gente também pode ter um acúmulo de macrófago que vão estar ali secretando persistentemente fatores de sobrevivência. E isso vai acabar acarretando numa falha da eliminação das células glomerulares que estão ali em excesso, causando um acúmulo de células e de matriz extracelular. E aí isso pode causar necrose, exudato e uma cicatrização. Os fatores inflamatórios, eles vão ativar as células mesangiais glomerulares, que vão sofrer alteração fenotípica e se transformar em fibroblastos. Esses fibroblastos, eles vão formar a cicatriz tubulointersticial, que vai ser composta principalmente por fibronectina e os colágenos tipo 1 e tipo 3, e outras glicoproteínas, como a trombospombina, a osteoponina e os proteoglicanos. Os fibroblastos tubulointersticiais, eles podem secretar os colágenos do tipo 1, 3, 4 e 5, principalmente em resposta à ação do TGF-beta. A fase final desse processo culmina em apoptose dos fibroblastos e formação da cicatriz celular. A deposição desse colágeno na matriz extracelular vai lesar os vasos e os túbulos renais e pode causar uma eventual fibrose e a perda da função. Agora a gente vai observar um pouco das mudanças morfológicas que o quadro crônico da glomerulonefrite pode causar. Então, de um lado, nós temos os glomérulos normais, saudáveis, e do outro, os glomérulos já em quadro crônico e com esclerose. Então, a gente percebe que os glomérulos eles estão hialinizados e a gente percebe uma atrofia tubular generalizada. Essa atrofia tubular ela é acompanhada por fibrose intersticial e um infiltrado crônico de células redondas inflamatórias. Tá? A gente também consegue notar a hiperplasia da íntima das pequenas artérias. Isso pode ser interpretado como secundário à diminuição do fluxo sanguíneo renal por causa da hialinização dos glomérulos. Com isso, a gente encerra o processo todo da glomerulonefrite pós-estreptocócica. O grupo é formado pela Caroline, a Maria Eduarda, eu, Juliana e a Pamela. Se vocês quiserem saber mais, conhecer as nossas fontes, a gente tem o QR Code aqui na tela, né, no nosso painel, que vai ficar disponível. E essas são as nossas referências aí.
Muito obrigada!